A filósofa veneziana Christiane de Pizan é considerada a primeira mulher que conseguiu se sustentar exclusivamente por meio de seus escritos, a primeira escritora profissional do Ocidente. Foi autora de mais de 40 livros, primeiro de poesia e depois escreveu em prosa, sendo o mais estudado entre eles o livro da Cidade de Senhoras, de 1405. Outras obras de destaque filosófico da pensadora são o livro do Corpo Político e o livro da Paz. Ela antecipou a Querelle des Femmes, um debate literário que durou cerca de 4 séculos e que pode ser traduzido como a disputa das mulheres. Tal debate foi chamado assim porque tinha em comum certa unidade temática, discutia acerca das mulheres, sua natureza, suas virtudes e seu lugar na sociedade. Os escritos de Christiane de Pizan são considerados pioneiros neste debate público em defesa do sexo feminino. Nas obras de Christiane há referências a Aristóteles, Boécio, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e outros filósofos canônicos, o que demonstra que ela tinha erudição, grande instrução e interesse por filosofia. Temas visitados por ela nos níveis iniciais incluem o amor, o conhecimento e as virtudes. Mais tarde, ela passa a escrever também sobre guerra e paz, a realeza, o corpo político e a defesa das mulheres, o que mostra o maior envolvimento da autora com assuntos políticos. É coerente que ela tenha se mantido impelida a escrever sobre tais assuntos, já que vivenciou um contexto de instabilidade política que envolveu a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra e disputas de poder entre monarquias e o papado. O poder era um assunto essencial em evidência nos contextos da autora. Vários livros de Pizan se encaixam em gêneros de escrita e em temáticas típicas da filosofia. Cartas de Oté a Hector, por exemplo, ressalta a importância das virtudes como a prudência e a sabedoria. O livro da Paz faz parte do gênero Espelho de Príncipes, assim como O Príncipe de Maquiavel. Mesmo que o gênero tenha sido utilizado antes por ela, o livro dele é mais estudado nas universidades. Isso também acontece com o livro do Corpo Político, que reflete acerca do bem comum e das qualidades de um bom príncipe mais de 100 anos antes de Maquiavel e quase 250 anos de O Leviatã, de Thomas Hobbes. Da mesma maneira, atualmente os tratados deles são muito pesquisados, e os dela muitas vezes nem são mencionados nos cursos de filosofia e livros de história. O livro da Cidade de Senhoras é um livro que apresenta aos leitores certa sociedade utópica, antes mesmo do termo utopia ser utilizado. Christine imagina como seria uma cidade habitada, sustentada e governada apenas por mulheres. No livro, as damas Razão, Retidão e Justiça ajudam a personagem Christine a construir uma cidade murada que protegerá as mulheres que ali vivessem das injustiças e difamações proferidas pelos homens contra elas. Depois disso, são apresentadas biografias de mais de 150 mulheres notáveis da história, ciência, arte, política, devoção religiosa e estratégia militar da mitologia e da Bíblia. Com essa compilação da vida de mulheres ilustres, Cristina pretendia que elas servissem como bons exemplos de virtude, mas também que ficasse evidente para todas as leitoras e leitores que a natureza feminina não é incompatível com o uso da razão. Ao contrário, que mulheres, assim como homens, podem ser e são com frequência brilhantes em sua capacidade de pensar racionalmente, desde que tenham oportunidade de desenvolver a sua inteligência. Como já havia feito em outros livros, aqui ela antecipa a defesa da educação igualitária para homens e mulheres, reivindicação central entre as filósofas do período moderno. Nessa obra, Pizan narra ideias bastante subversivas para a época, como a possibilidade, ainda que apenas teórica, do exercício feminino do poder político e uma crítica ao poder masculino sobre as mulheres. Christine de Pizan ocupou um lugar peculiar entre as intelectuais da Idade Média europeia, já que conseguiu se tornar uma filósofa respeitada e escritora de sucesso, mesmo não tendo obtido uma educação formal em ambientes religiosos. Debatia com homens sem recuar em seus posicionamentos, de modo que construiu para si um estatuto de autoridade. Em um de seus textos, ela chegou mesmo a reivindicar para si essa autoridade, que era reservada ao sexo masculino, por meio de uma metáfora.
A fortuna a transforma em um homem para que ela tenha força suficiente para guiar a embarcação que simbolizaria sua própria existência. Como uma mulher de seu tempo, justificava a defesa das mulheres a partir de valores religiosos cristãos, mas já demonstrava um olhar diferente, emancipador, se comparando ao de muitas outras autoras medievais. Christine adiantou discussões que se desenvolveram com muito mais força no período moderno, como a equivalência da natureza feminina em relação à masculina e a defesa de uma educação igualitária para ambos os sexos.